Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Levantamento mostra que o modelo de trabalho híbrido é o mais adotado pelas empresas no Brasil e que tem trazido uma série de benefícios tanto às empresas quanto aos funcionários. Eventos climáticos extremos fizeram crescer o interesse de investidores em fazendas verticais. Estudo feito nos Estados Unidos mostra que mulheres que dizem ser mais otimistas são mais propensas a viver mais. Um novo levantamento mostrou que o modelo de trabalho híbrido é o mais adotado pelas empresas no Brasil. E o bacana é que isso tem trazido uma série de benefícios para empresas e para os funcionários. Vamos conferir. O novo levantamento feito por uma empresa de consultoria e tecnologia mostrou que em 2022, cerca de 56% das empresas no Brasil adotaram o modelo híbrido de trabalho, um crescimento de 10% se comparado com o ano de 2021. De acordo com a pesquisa, a maioria das pessoas buscam por trabalhos que se alinhem às suas preferências pessoais. Por isso, o modelo híbrido se sobressai. 81% dos entrevistados disseram que trabalhar neste formato aumentou a sua capacidade de adaptação a mudanças. Já 58% afirmaram que trabalhar dessa forma contribui para um aumento da produtividade. A pesquisa também mostrou que a colaboração vem ganhando força dentro das empresas. 90% dos entrevistados disseram que sua capacidade de colaborar aumentou. Segundo o estudo, essa percepção coletiva de colaboração só é possível porque as pessoas se sentem, de forma individual, cada vez mais aptas a ajudar. E isso pode ser um fator para superar os desafios do trabalho. Mesmo com diversos benefícios, o estudo mostrou que o modelo híbrido de trabalho pode impactar na forma como o profissional se relaciona com seus companheiros de trabalho. 46% dos entrevistados disseram que sentem dificuldades de construir vínculos com novos membros da equipe quando se encontram presencialmente. Além disso, separar as atividades pessoais e profissionais também pode ser um problema para o trabalhador que atua com o modelo híbrido. Cerca de 23% dos participantes informaram que sentem dificuldades na hora de equilibrar os dois lados. A partir do dia 9 de outubro, os rótulos de alimentos ganharão lupa para indicar grande quantidade de açúcar, gordura e sódio. As normas definidas em outubro de 2020 incluem um período de 2 anos de adaptação aos fabricantes de novos produtos. A data limite agora se estende até 9 de outubro de 2023 para alimentos em geral disponíveis para venda. Já agricultores familiares e produtores artesanais, entre outros, têm até 9 de outubro de 2024 para se adequar às regras. No caso de bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, o prazo é 9 de outubro de 2025. O objetivo é fornecer informações mais claras na parte frontal das embalagens para consumidores escolherem produtos para uma alimentação mais saudável. A Anvisa decidiu ainda que a tabela nutricional deverá ser impressa em letras pretas com fundo branco para dar maior legibilidade. Além disso, é obrigatório informar o total de açúcares totais e adicionados, do valor energético e de nutrientes a cada porção de 100 gramas ou de 100 ml. Alegações nutricionais como rico em fibra ou fonte de ferro não podem se localizar na parte superior do rótulo se o produto tem os alertas de excesso de ingredientes nocivos na parte frontal da embalagem. Além disso, os dados devem ficar perto da lista de ingredientes. A inflação e a queda de renda levaram as dívidas do cartão de crédito ao maior valor em 8 anos. E segundo o Banco Central, com juros de 370% ao ano. O saldo total dessa dívida no ano passado chegou aos 160 bilhões de reais.
O chamado rotativo, acionado quando o consumidor não paga a fatura completa do cartão até o vencimento, registrou 159 bilhões e 300 milhões de reais em novos empréstimos nos 6 primeiros meses do ano. De acordo com o Banco Central, esse é o maior nível para o período desde 2014, quando foram concedidos 174 bilhões e 700 milhões de reais. Tanto o Banco Central quanto os especialistas em finanças recomendam que o cartão de crédito rotativo seja usado apenas emergencialmente e por períodos muito curtos. Com taxas de juros elevadas, essa é a linha de crédito mais cara do mercado. Em junho, os juros do rotativo atingiram 370,4% ao ano. No acumulado, em 12 meses, o aumento da taxa média foi de 41,3 pontos percentuais, bem acima da escalada da taxa básica, a Selic, que saiu da mínima histórica de 2% em 2021 até o atual patamar de 13,75% ao ano. Nenhum aumento dos juros tem freado novos empréstimos nessa modalidade, diferentemente de outros períodos. Desde abril de 2017, os bancos são obrigados a transferir após um mês a dívida do rotativo para uma linha de crédito parcelado que tem taxas mais baixas. A Agência Nacional de Aviação Civil oficializou um pedido da Infraero para expandir a capacidade de voos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A partir do dia 26 de março de 2023, o aeroporto poderá operar 44 movimentos de pousos e decolagens por hora, 3 a mais que o atual teto de 41 movimentos. Em nota, a estatal disse que o requerimento foi baseado nas capacidades instaladas após vários investimentos realizados recentemente. Segundo a ANAC, a avaliação de capacidade considera se o operador aeroportuário está consciente dos efeitos e riscos das mudanças e se atuou previamente para mitigá-los. O pedido estava sendo avaliado do ponto de vista de infraestrutura aeroportuária, não necessariamente de segurança, e envolvia questões como plano de ruído, esteiras e pistas. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, é preciso fazer investimentos significativos no terminal de passageiros antes da expansão, incluindo itens como pontes de embarque, pórticos de raio-x, portões de embarque remoto, ônibus e equipamentos para passageiros com necessidades especiais. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. E para quem vive essa realidade, muitas vezes encontrar um antidepressivo compatível não é tarefa fácil. Mas agora um teste genético promete aumentar as chances de sucesso do tratamento. Olha só. O teste se propõe a analisar as características genéticas do paciente para determinar como ele processa os medicamentos. Além disso, o exame avalia hábitos de vida que possam interferir na resposta do organismo a cada fármaco. E é justamente o conjunto dessas características que o PharmOne avalia e ele acaba dizendo no final: use esse medicamento com cuidado, ajuste a dose ou não use esse medicamento. Uma solução que, segundo o especialista, tem melhorado bastante a rotina de quem usa antidepressivos e ansiolíticos. Existem mais de 200 opções de remédios para tratar a depressão. E segundo um estudo publicado na revista especializada Frontiers in Pharmacology, cerca de 50% das pessoas não se adaptam ao primeiro medicamento e, por isso, costumam desistir do tratamento. Mas o teste genético promete reduzir essa estatística. O que ele faz é aumentar as chances de que quando o médico prescreve o medicamento, ele acerte. Ou seja, a pessoa tem maior chance de sair da depressão porque o medicamento está ajustado para o perfil dela e para os hábitos de vida dela,
assim como também aumentam as chances de haver menos efeitos colaterais. O teste farmacológico permite que o médico faça a prescrição personalizada para cada pessoa, não apenas em casos de depressão, mas de várias doenças. O exame avalia os mais de 27 mil medicamentos aprovados pela Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então, é um exame que se propõe, na verdade, a integrar a vida do paciente, porque nós não temos de forma isolada só a pressão, nós não temos só de forma isolada o colesterol alterado, nós temos a depressão e, provavelmente, outras doenças. O especialista diz que a pessoa não precisa necessariamente ter uma patologia para realizar o teste feito por meio de análise de sangue ou swab oral apenas uma vez na vida. Segundo ele, é até interessante que se faça cada vez mais cedo. Taiwan, num determinado momento, decidiu que todas as crianças fariam o exame, porque o risco de ter uma reação a um anticonvulsivante era muito alto. Valia a pena fazer o exame nessas crianças. Os exercícios físicos podem melhorar a imunidade e ser um aliado do nosso organismo no combate de bactérias e vírus. Olha só. Com certeza você já deve ter escutado a frase realizar exercícios físicos fazem bem para a saúde. Essa dica popular é muito antiga, mas até recentemente os pesquisadores não tinham muitos dados para sustentar a ideia. Agora, cientistas que estudam fatores de riscos relacionados à Covid-19 encontraram algumas evidências preliminares sobre a ligação entre praticar exercícios regularmente e melhores defesas imunológicas contra doenças. Para chegar a esse resultado, 16 antigos estudos foram revisados. A maioria deles feitos com pessoas que permaneceram fisicamente ativas durante a pandemia. Assim, foi descoberto que o exercício físico estava associado a um menor risco de infecção, da mesma forma com uma menor probabilidade de Covid-19 grave. Pessoas do mundo inteiro que se exercitavam regularmente tinham risco 40% menor de hospitalização e 50% menos de morte por Covid, em comparação com aquelas que não eram ativas. Elas também tinham uma probabilidade menor de contrair a doença. Em pessoas saudáveis, a atividade física também pode amenizar inflamações crônicas. A pesquisa também mostra que o exercício pode amplificar os benefícios de algumas vacinas. Algumas pessoas que se exercitaram logo após tomarem a vacina contra a Covid produziram mais anticorpos do que as sedentárias. Em estudos com idosos que foram vacinados no início da temporada de gripe, os que se exercitavam tinham anticorpos que duravam todo o inverno. Além disso, realizar exercícios ao ar livre pode ajudar a noite de sono ser mais tranquila, além de melhorar o humor, o metabolismo de insulina e a saúde cardiovascular, eliminando a chance de muitas doenças se desenvolverem. A descoberta pode levar os médicos a estabelecerem novas regras para atividades físicas e políticas de saúde que giram em torno do exercício, já que diversos especialistas concordam que o exercício físico pode ajudar a proteger a saúde por meio de vários mecanismos diferentes. E um outro estudo revelou que a caminhada pode reduzir risco de demência em pessoas de meia idade. E as pessoas que caminham em ritmo muito rápido têm menor chance de apresentar o problema. As pessoas com idades entre 40 e 79 anos que caminham têm menos risco de declínio mental. De acordo com um novo estudo da Universidade de Cádiz, na Espanha, quem deu 9.826 passos por dia teve 50% menos probabilidade de desenvolver demência em 7 anos. Além disso, as pessoas que andavam a um ritmo superior a 40 passos por minuto foram capazes de reduzir o risco de demência em 57%, com apenas cerca de 6.300 passos por dia. Ainda segundo o estudo, a maior redução no risco de demência, em cerca de 62%, foi alcançada por pessoas que caminharam em um ritmo muito rápido, de 112 passos por minuto durante 30 minutos por dia.
Apesar disso, nem todos os passos têm a mesma duração e nem os mesmos níveis de condicionamento físico. O que pode ser um ritmo acelerado para uma pessoa de 40 anos, pode não ser sustentável para uma pessoa de 70 anos. O estudo analisou os dados de mais de 78 mil pessoas com idades entre 40 e 79 anos que usavam acelerômetros de pulso. Os pesquisadores contaram o número total de passos de cada pessoa por dia. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem registrado vários casos de catapora nos últimos dias. E como os sintomas são muito parecidos com a varíola dos macacos, tem gente assustada. Estas imagens são de um menino de 10 anos com varicela, a conhecida catapora. Só na escola onde ele estuda há mais 3 crianças com a doença. Dados da CESAL apontam 157 casos em 2022 até agosto. Situação que tem assustado as pessoas, já que os sintomas são muito parecidos com os da monkeypox. Erupção cutânea, febre em alguns casos, são semelhantes. O que vai diferenciar uma da outra é a avaliação médica. Então é muito importante reforçar a população que, em caso de aparecimento de erupções cutâneas, deve-se procurar o auxílio médico para fazer essa investigação. A maioria dos casos de monkeypox confirmados no estado é daqui de Campo Grande. São 42 no total. Desses, 7 foram confirmados só no último dia 8. O boletim divulgado nesta sexta-feira aponta ainda que há 5 casos confirmados de monkeypox em Dourados, 2 em Aquidauana e 1 em Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Costa Rica, Ponta Porã e Três Lagoas. São 54 casos confirmados no estado, ainda 73 sob suspeita. O primeiro foi confirmado em maio, em junho foram 2, julho 14, agosto 133 e setembro até agora 50. Quase 70% dos casos atingem pessoas com idades entre 20 e 39 anos. O contato físico, o contato íntimo direto com uma pessoa que possui lesões é a principal forma, porque a transmissão ocorre principalmente pelas secreções das lesões. O contato também com objetos contaminados de uma pessoa suspeita também pode causar a transmissão da doença. Por exemplo, toalhas de banho, roupas de cama, os lençóis. Conforme Danila Frias, ao perceber os sintomas, além de procurar atendimento médico, é importante se isolar. E esse isolamento não é apenas dos familiares e também dos animais de estimação, porque mesmo que a doença seja conhecida como varíola dos macacos, é importante reforçar que os macacos eles não estão relacionados com essa transmissão atual, A transmissão atual está ocorrendo entre seres humanos, mas nós já temos relatos, de casos de transmissão da varíola, da monkeypox, do ser humano para animais de estimação, que no caso foram cães. Inclusive, nós temos um caso no Brasil, no estado de Minas Gerais. Ela menciona que o tratamento para ambas as doenças é sintomático, ou seja, o esperado é que em até 10 dias haja cura. Não há pacientes graves no estado e nenhum surto. O estado ele não encontra-se em surto, nós temos casos, todos acompanhados, mas a gente não considera, até porque a transmissão comunitária ainda da doença ela ainda está sendo analisada, os casos aqui em Campo Grande apenas, porque alguns, o paciente acaba não relatando o vínculo, então todos esses casos eles estão sendo avaliados. Comprar roupa usada e reformada ajuda a economizar. É a chamada moda sustentável, que tem rendido lucros não só para quem faz a troca das peças, mas para quem faz um empreendimento. Muita gente torcia o nariz há um tempo atrás quando se falava em compras em brechó. Hoje em dia, esse tipo de negócio vem crescendo nas mais diversas cidades brasileiras, tanto para roupas infantis quanto para as adultas. E quem viu um filão nesse negócio foi a Manuela, que abriu não só um, mas 2 negócios voltados para as roupas recicladas. A moda sustentável ela está crescendo, cada vez mais. O pessoal ele tá perdendo o preconceito, principalmente quando eles vêm visitar a loja, Tem muitos brechós bem legal por aí. Daí as pessoas veem, mas é usada mesmo, essa peça é usada. Tudo vai muito do cuidado, na hora da triagem, da escolha da peça, para ficar uma coisa bem legal, os produtos bem novinhos, sem avarias. Infantil e adulto. O importante é fazer a moda girar. Assim, você tem looks novos a todo momento e também ajuda a economizar.
Hoje, os brechós não são mais só físicos. As lojas da Manuela, por exemplo, via redes sociais, vendem os produtos para o Brasil inteiro. Hábito que começou no período do lockdown da pandemia e continuou. Toda segunda-feira a gente faz live do adulto, toda quarta a gente faz live do infantil. O pessoal gosta muito de comprar pelas lives, até pela flexibilidade que a gente tem com as entregas também, né? E é bem legal. A pandemia trouxe muito isso, né? Das pessoas comprarem em casa, no conforto de casa e não precisar se deslocar, principalmente com criança pequena, né? No brechó ainda há vantagens de se levar também as peças de quem não usa mais e deixar por um tempo lá. E quem sabe assim ainda render um dinheirinho. A gente trabalha em consignação, as pessoas deixam as peças aqui, é tudo cadastrado num sistema e daí a cada 30 dias vai gerar um crédito das peças que venderam no mês anterior. Roupas novas e usadas. Os brechós hoje em dia são uma forma de empreender, reciclagem de roupas e também fazer com que a moda sustentável continue, tanto no infantil quanto no adulto. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizado em 2021, revelou que apenas 2,3% dos cursos universitários à distância atingiram nota máxima. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A edição do ENAD de 2021 foi a primeira que contou com a participação de mais estudantes de cursos à distância do que presenciais. O perfil predominante é de mulheres, que representa 64% com mais de 24 anos, solteiras, filhas de pais sem ensino superior, com renda até 3 salários mínimos e que trabalham mais de 20 horas semanais. 7 em cada 10 estudantes conciliavam ensino e trabalho durante a graduação. Ao todo, estudantes de 30 áreas diferentes, das quais 17 são de cursos de licenciatura, o que inclui 57% das áreas avaliadas e 74% dos alunos inscritos. Outros 10 cursos são de bacharelado e 3 de tecnólogo. O ano de 2021 foi marcado pela Covid-19, o que pode ter impactado nos resultados. Entre os participantes, 31% pensaram em trancar ou desistir do curso por causa das dificuldades impostas pela pandemia para continuar a estudar. O ENAD integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, criado em 2004. O objetivo é medir o desempenho dos alunos que estão concluindo o curso universitário em relação a conhecimentos, competências e habilidades. Desde que foi lançado, o Pix fez grande sucesso e hoje é um dos métodos de pagamento mais usados pelos brasileiros. Agora, diversos países planejam lançar métodos similares ao Pix, como é o caso dos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve iniciar neste mês os testes do seu novo sistema de pagamento instantâneo, o FedNow. A versão americana pretende facilitar a forma como se envia e recebe dinheiro, tendo basicamente as mesmas funções que o Pix brasileiro, que foi lançado em 2020 pelo Banco Central. A expectativa do Federal Reserve é lançar o novo sistema entre maio e julho de 2023. Nesta reta final, o projeto deverá passar por testes técnicos com a participação de mais de 120 instituições. Assim como o Pix, a ferramenta americana também deverá funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. De acordo com o Banco Central brasileiro, o Pix foi muito elogiado por diversas instituições internacionais e despertou o interesse de diversos países. A expectativa é de que os primeiros passos internacionais para a ferramenta ocorram dentro da América Latina. 2 jovens brasileiros decidiram criar móveis sustentáveis a partir de lixo recolhido dos oceanos. Vamos ver. A ideia surgiu quando os empreendedores Rubens Stuck, de 27 anos, e Matheus Ferrareto, de 25, viajaram até a Bahia para conhecer o projeto Tamar e descobriram que mais de 80% das tartarugas marinhas morriam por conta das redes fantasmas de pesca lançadas no meio do mar.
Foi então que a dupla ficou abismada com o problema e decidiu ajudar a reduzir os danos aos animais marinhos e criar móveis a partir do material encontrado no oceano. Para isso, eles fizeram uma parceria com uma ONG que realiza a coleta de lixo do mar. Com a doação das redes, eles realizaram a limpeza e fizeram um tratamento para ser usada nos enchimentos dos móveis produzidos por eles. A iniciativa também gera uma renda extra à ONG parceira e aos pescadores que recebem incentivos em dinheiro para realizarem a coleta dos resíduos. Segundo o Projeto Tamar, a rede de pesca é o equipamento mais descartado ou perdido no mar e, por isso, acaba sendo uma ameaça à vida marinha. Para se ter uma ideia, todos os anos, pelo menos 640 mil toneladas de redes chegam aos oceanos e acabam sendo responsáveis pela morte de milhões de animais que ficam presos ou ingerem esses objetos. A organização também ressaltou que a parceria com jovens empreendedores mostrou que o Projeto Tamar tem atingido seu objetivo e que a cada visita, o público contribui diretamente com as ações de pesquisa, desenvolvimento sustentável e inclusão social. O risco da falta de alimentos provocado por secas, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos fez crescer o interesse de investidores em fazendas verticais que cultivam frutas, vegetais e ervas em ambientes controlados. Olha só. A agricultura vertical é mais eficiente em termos de uso da água e área que as fazendas tradicionais e que as estufas, além de trazer fortes benefícios em termos de segurança alimentar. Os Estados Unidos, por exemplo, têm mais de 2.000 fazendas verticais. A China tem testado projetos inovadores de arranha-céus, enquanto Singapura também intensifica os esforços em projetos de agricultura vertical em ambiente urbano. Mas a maioria das fazendas verticais ainda carece de escala, ou seja, da relação entre o tamanho real e a sua representação, o que dificulta a atração de recursos por meio de lançamentos de ações, sem contar no cenário atual do mercado global. Até agora, esse tipo de agricultura só se mostrou viável economicamente para verduras, ervas e alguns vegetais, e não para alimentos básicos ricos em calorias, como os grãos. Os suprimentos têm sido cada vez mais apertados, primeiramente pela pandemia e agora devido às secas, inundações e incêndios florestais do verão na região acima do globo. As fazendas verticais consomem capital e podem levar anos para obter lucros ou para atingir a escala de receita necessária para uma abertura de capital bem-sucedida. Como resultado, algumas das empresas preferem manter o capital fechado. Mas para alguns investidores, a agricultura vertical oferece uma chance guiada pela tecnologia. E enquanto algumas empresas do ramo desistiram de dar prosseguimento a futuros investimentos, outras viram neste declínio uma oportunidade. Um exemplo disso é uma britânica especializada em investimentos alternativos que já está apostando em um rendimento 10 vezes maior nos próximos 3 a 5 anos, elevando sua exposição total para valores entre 300 milhões e 500 milhões de libras, cerca de 350 milhões e 584 milhões de dólares. Se os planos se concretizarem, o Reino Unido em breve terá 2 das maiores fazendas verticais do mundo, adicionando, respectivamente, 15 mil e 25 mil metros quadrados de área já existentes. Já no Oriente Médio e na África, o valor de mercado das fazendas verticais deverá crescer dos atuais 1 bilhão para 4 bilhões e 900 milhões de dólares até 2029. A inteligência artificial é tendência no futuro. Um arquiteto de Nova Delhi pediu essa tecnologia para projetar os edifícios do futuro. O projeto conceitual intitulado de Inteligência Artificial versus Cidades do Futuro, de Manas Bhatia, mostra torres cobertas de árvores, plantas e algas como forma de purificar o ar. Os edifícios desenhados por ele são retratados acima de uma metrópole futurista, inspiradas em formas encontradas na natureza. Cada obra de arte pode levar até 20 minutos para ficar pronta. Um outro projeto, criado por ele, chamado de Simbiótico, prospectou um futuro de edifícios com materiais vivos e apartamentos formados dentro de árvores com mais de 100 metros de altura.
A recente popularidade de ferramentas como o Google Research levantou novas questões sobre criatividade e integridade artística. Para a Batia, o futuro da inteligência artificial vai poder gerar projetos 3D e integrar o software para a criação dos arquitetos. Você vai ver agora uma imagem impressionante feita pelo telescópio espacial James Webb. Dessa vez foram reveladas as primeiras imagens da nebulosa de Órion. Vamos ver. A nebulosa está localizada na constelação de Órion, a 1.350 anos-luz da Terra, em um ambiente semelhante em que nosso próprio sistema solar nasceu há mais de 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos estão interessados na região para entender melhor o que aconteceu durante o primeiro milhão de anos de nossa evolução planetária. As imagens foram obtidas como parte do programa Early Release Science e envolve mais de 100 cientistas de 18 países. As nebulosas são muitas vezes obscurecidas por grandes quantidades de poeira que eram impossíveis de ver com telescópios de luz visível, como o telescópio espacial Hubble, antecessor de Webb. Mas o James Webb opera principalmente no espectro infravermelho, que penetra a poeira. Isso permitiu a descoberta de várias estruturas espetaculares. O Webb é o telescópio espacial mais poderoso já construído, com um espelho primário de 6,5 metros, composto por 18 segmentos hexagonais revestidos de ouro e um protetor solar de 5 camadas do tamanho de uma quadra de tênis. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que mulheres que dizem ser mais otimistas são mais propensas a viver mais. A pesquisa levou em conta a resposta de quase 160 mil mulheres no período da menopausa. Para chegar aos resultados, responderam perguntas sobre a própria saúde e preencheram um questionário sobre o otimismo. 25% das participantes demonstraram um maior nível dessa disposição, o que significa que elas podem ter uma expectativa de vida quase 6% superior em relação ao restante do grupo. Além disso, tendem a ter 10% a mais de chances de passar dos 90 anos, na comparação com o conjunto do restante das mulheres que têm menos otimismo, mostrando que a virtude está associada a uma vida útil mais longa e uma maior probabilidade de alcançar uma longevidade excepcional em geral. Os autores da pesquisa afirmam que os resultados indicaram que focar em fatores psicológicos positivos devem ser considerados estratégias para promover a longevidade e o envelhecimento saudável. Então, uma dica para viver melhor e com saúde é não pensar muito nos problemas, além de desempenhar sua função com alegria e sempre manter o pensamento positivo, como um estilo de vida, e não apenas momentaneamente. Vamos falar agora sobre poesia. Em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, está acontecendo uma exposição na Galeria Motirô, Vida por Trás da Arte. O artista Sandro Almeida é um amante das artes desde a adolescência e permeia por vários tipos de linguagem. Olha só. Talvez você já conheça o Sandro Almeida, policial civil, educador físico, lutador de MMA, professor de boxe, mas não o lado artista plástico. As artes plásticas iniciaram na época que eu era militar ainda, né? Final dos anos 90, eu já trabalhava na área de teatro e tinha um grupo de policiais que eram artistas, dentre eles tinha o Rogério, que também era artista plástico, e aí, como eu já fazia desenhos e tudo mais, eu comecei a me interessar pela arte, na qual peguei alguns toques com o Rogério, isso por volta do final dos anos 90, e aí peguei uns toques com ele através de pinturas, e de lá para cá eu só fui me apaixonando mais. Quem vier à Galeria Motirô durante esse mês vai encontrar na exposição Vida por Trás da Arte obras produzidas por Sandro, utilizando técnicas de acrílica, óleo e grafite sobre tela. Cada tela dessa tem uma vida, tem uma história. Quando eu penso em alguém ter uma tela, que ela não fique ali só como um simples enfeite, mas cada pessoa olhe e busque ali trazer visibilidade a pessoas
né? Cada tela dessa tem uma história de vida, todos são moradores aqui da região, todos às margens da BR-101, né? E o objetivo, além da visibilidade, é que as pessoas também possam procurar esse pessoal, possam estar ajudando. Essa semana mesmo nós tivemos uma distribuição de roupas, de roupas de cama, porque essa época fria, né? E que essa exposição possa trazer esse sentimento na pessoa, que ela não olhe só a tela, mas possa ter esse sentimento do amor ao próximo, de buscar ajudar o próximo. Josa já conhecia o trabalho do artista, veio ao shopping para acompanhar o esposo e aproveitou para apreciar as obras em exposição. A gente precisa valorizar o que é nosso, né? Eu preciso valorizar o que é da terra, da nossa terra. E o Sandro é um artista daqui, eu tenho que valorizar. É muito lindo. É muito lindo, é autoexplicativo, é reflexivo. Eu acabei de ler o poema ali agora que ele fez, né, dedicado a essa exposição. E, assim, o mais importante de tudo, eu acho que é chamar a atenção, que é o que ele quis fazer para essas pessoas. Segundo o artista, as telas não estão à venda, pois o principal intuito do projeto é o social, a fim de dar visibilidade às famílias ilustradas. Para ajudar essas famílias representadas, a única obra a deixar o espaço é Girassol. Onde o objetivo vai ser fazer uma rifa, na qual nós estaremos transformando também donativos para esses familiares. Vida por Trás da Arte fica na galeria até o dia 25 desse mês. O Sandro, que também é escritor, quem vier à Galeria Motirô poderá conferir essa poesia que foi feita por ele. E nada melhor do que terminar essa reportagem com o próprio artista declamando a sua obra. Sandro? Então, essa poesia foi justamente falando sobre a vida dessas pessoas, que é mais ou menos assim. Que a vida por trás da arte seja muito mais que simples tela pintada, mas que vejam pessoas na luta e na labuta que precisam ser notadas. Que se estenda a mão a essas pessoas amigas, que todos os dias passamos por elas, olhamos, mas não vemos. Famílias com histórias reprimidas. São pessoas guerreiras, com sede de vencer. Eu mesmo vi com os meus próprios olhos pedacinhos de terra que eles fazem a beleza florescer. Ah, meus amigos, são gente de todas as partes. Rose, Gilson, Antônio, Benedito, Manuel, Suelen, Rafaelas. Não são pessoas de descartes, são vidas. Vidas por trás da arte. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!